E aí, pessoal, vamos fazer alguns exercícios da função seno e da função cosseno? Olha aqui, ó. Considere a função real de variável real f de x igual a 3 menos 5 vezes seno de 2x mais 4. Os valores máximo, mínimo e o período de f são... Bom, a gente sabe que a função seno ela tem valor máximo, né? Então, o valor máximo da função seno ele é 1. Vamos descobrir qual vai ser o resultado de f quando a gente troca o seno pelo seu valor máximo, né? Então, aqui vai ficar o valor máximo do seno é 1. Então, vai ficar 3 menos 5, 3 menos 5, menos 2. O valor mínimo da função seno é menos 1. Então, se a gente faz seno igual a menos 1, nós vamos ter 3, menos com menos dá mais, 3 mais 5 igual a 8. Então, observe, esse aqui é o valor máximo da função, que deu 8, e esse aqui é o valor mínimo da função, que deu igual a menos 2. Agora, a gente tem que achar o período da função, né? Mas o período da função é 2π sobre o módulo de c. Quem é o c? C é o coeficiente que acompanha x, que nesse caso é 2. Então, o período vai ser 2 dividido pelo módulo de 2. Módulo de 2 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o valor máximo deu 8. O valor mínimo deu... Opa, esqueci do π, né, galera? Foi mal. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes π dá π. Então, o valor máximo é 8. O valor mínimo é menos 2. E o período é π. Letra B. Ok? Tranquilo, tranquilo. Esse exercício é um clássico. Esse aí a gente tem que saber fazer e fazer rápido. Vamos lá. Próximo cara, olha ele aqui. Se o seno de x menos o cosseno de x é igual a meio, qual é o valor do seno vezes o cosseno? Pessoas, esse aqui também é um clássico, né? Vamos pegar um roxinho aqui, olha só. Se você pega aqui e eleva ao quadrado os dois lados, a gente vai ter o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, e isso igual a 1/4. Meio ao quadrado dá 1/4, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1. Então, o resultado aqui vai ser 1 menos 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, que é igual a 1/4. Tudo bem. 4 feio, vamos melhorar a cara dele aqui. Então, aqui vai ficar 1/4. Bom, traz 1/4 para cá, vai ficar 1 menos 1/4, que é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. 1 menos o quarto, tira o mínimo, vai dar 4. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1. Isso é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. 4 menos 1 dá 3, 3/4 é igual a 2, vezes o seno de x, vezes o cosseno de x. Pega esse 2, passa para lá dividindo, 2 vezes 4 dá 8. Então, seno de x vezes o cosseno de x é igual a 3 sobre 8, letra C. Beleza? Vamos para o próximo. Terceiro exercício. Galeria, 1, 2, 3. Olha esse cara aqui, gente. Seja f definida de 0 a 2π, domínio de 0 a 2π, imagem os reais, definida por f de x igual a menos 3 vezes o cosseno. O valor de x que torna f máximo. Então, olha só, pessoas, de novo, né? Tem o cosseno
cosseno, vamos supor assim, cosseno de x máximo, ele é igual a 1. E o cosseno de x mínimo é igual a menos 1. Então, se eu pego a função f e troco o cosseno de x por 1, vai dar menos 3 vezes 1, menos 3 vezes 1, menos 3 vezes 1, e o resultado é menos 3. Se a gente troca o x por o cosseno por menos 1, que é o seu valor mínimo, vai ficar 3 vezes, menos 3 vezes menos 1, e o resultado é 3. Observe que esse aqui é o valor máximo da função, e esse aqui é o valor mínimo da função. O que o exercício pede? O x que torna f de x máximo. Eu quero o x que torna o f de x máximo. Então, o x que torna máximo vai ser o valor do cosseno de x menos 2π sobre 3, conferindo, menos 2π sobre 3, que faz com que esse cosseno seja igual a menos 1, pois menos 1, cosseno igual a menos 1, foi o que gerou o valor máximo da função f. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Cosseno de x menos 2π sobre 3. Qual é o ângulo cujo cosseno dá igual a menos 1? Dá uma pensada aí. Qual é o ângulo cujo cosseno é igual a menos 1? Pensou? Não é o cosseno de π? Então, o cosseno vai ser igual ao cosseno se os seus argumentos forem iguais. Nesse caso, x menos 2π sobre 3 tem que ser igual a π. Isso quer dizer que x vai ser igual a π mais 2π sobre 3. Soma de frações, tira o mínimo. 3, mínimo de 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes π dá 3π. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2π dá 2π. Isso quer dizer que o x, então, vale 5π sobre 3. 5π sobre 3, letra D. Fechou? Então, facinho de novo. Muito cuidado nisso e nisso. Esse sinal negativo que aparece aqui, ó, ele inverte os valores máximos e mínimos da função cosseno. Então, sua referência tem que ser a função cosseno. Assim, quando você tem a função seno, a referência tem que ser a função seno. O cosseno máximo é 1. O cosseno mínimo é menos 1. Substitui eles e vê o que acontece com a função que é derivada dessa função cosseno. A mesma coisa o seno. O seno máximo é 1, o seno mínimo é 1 também. Então, substitui o valor máximo, o valor mínimo, quando as perguntas se referirem a funções derivadas de seno e cosseno, relativa ao valor máximo e ao valor mínimo. Muita atenção nessa hora, hein, galera? Então, vamos para o próximo. Exercício 4. Olha ele aqui. Olha o que ele diz. O conjunto imagem da função f, definida por f de x igual a 2 vezes seno de x, menos 3 é o intervalo. Bom, pessoas, a gente pode pensar assim, ó. O seno de x, ele é limitado entre menos 1 e 1. Só que ali tem que aparecer 2 seno de x. Então, vamos multiplicar a galera aqui todinho por 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes o seno de x dá 2 seno de x. E aqui, 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Só que, além disso, ainda tem que aparecer o menos 3. Então, a gente vai subtrair 3 e não multiplicar, subtrair 3 em todas as parcelas. Então, aqui vai ficar menos 2 mais o menos 3 aqui. Isso vai ser menor ou igual que 2 vezes o seno de x, mais o menos 3 aqui, que é menor ou igual a 2
mais o menos 3 aqui. Então, organizando as coisas aqui, a gente tem vermelhinho, menos 2 menos 3 dá menos 5, que é menor ou igual a 2 vezes seno de x, menos 3, que é menor ou igual a menos 1. 2 mais menos 3 é igual a menos 1. Isso quer dizer, então, que a nossa imagem, a nossa função f, que é 2x menos 3, conferindo 2x, 2 seno de x menos 3, ela vai ser alguma coisa entre menos 5 e menos 1. Então, a resposta só pode ser letra E. Eis a imagem da função f. Vamos para a próxima questão, hein? Então, foi essa, agora essa. Olha aqui, pessoal. O valor de y igual a seno ao quadrado de 10 mais seno ao quadrado de 20, seno ao quadrado de 30, nananana, isso é igual a quanto? Bom, uma certeza é isso aqui, né? O seno de 90 a gente sabe quanto que é, né, galera? Quanto que é o seno de 90? Pensou aí? Então, ele é 1. E 1 ao quadrado dá 1. Então, isso aqui é certeza. Para fazer isso aqui, a gente precisa daquela paradinha lá do triângulo retângulo. O seno de 90 menos alfa, ele é igual ao cosseno de alfa. Ao mesmo tempo que o cosseno de 90 menos alfa é igual ao seno de alfa. Ou seja, o seno e o cosseno de dois ângulos que são complementares, eles são iguais, respectivamente. Isso você pode lembrar lá na tabelinha, ó. Tabelinha de ângulos notáveis. Lembra, o seno de 30 quanto é? Não é meio? O cosseno de 60, quanto que é? Não é meio? 60 mais 30 não é igual a 90? Então, se você tem dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao complemento desse ângulo. E o contrário também. O cosseno desse ângulo é igual ao seno do complemento desse ângulo. Dessa forma, nós podemos observar o seguinte, eu vou até pôr aqui, ó. O seno de 10, ele é igual ao cosseno de 80, certo? O seno de 20, ele é igual ao cosseno de 70. Tá vendo aí, ó? Por quê? Porque 10 e 80 são complementares. Por quê? Porque 20 e 70 são complementares. O que significa ser complementares? A soma dos dois tem que dar 90. Olha só, quem vai ser o seno de 30 graus? O seno de 30 graus vai ser o cosseno de 60 graus. Ainda tem seno de 40? Tem. Então, quem que é o seno de 40? Seno de 40 graus é igual ao cosseno de 50 graus, certo? Então, fazendo algumas substituições devidas, olha só. Quem vai ser o y? Ó, o seno de 10, ele é igual ao cosseno de 80, certo? Então, vou trocar aqui, vai ficar o cosseno ao quadrado de 80 graus. Seno de 20 graus é a mesma coisa que o cosseno de 70. Então, vou colocar aqui cosseno ao quadrado de 70. O seno de 30 graus é a mesma coisa que o cosseno de 60, então, cosseno de 60 ao quadrado. Seno de 40 é a mesma coisa que o cosseno de 50, então, vou colocar aqui cosseno ao quadrado de 50. Mas, olha só, então eu escrevi esse e esse, trocando 40, não, esse aqui não, esse aqui eu não troquei não, troquei até o seno de 40, né? Então, até o seno de 40, 1, 2, 3, 4, eles estão aqui. Agora, se eu continuo escrevendo aqui, eu vou até mudar de cor, vai aparecer, ó, vou pôr até aqui, um embaixo do outro, ó, seno de 50
aqui tem seno de 60, tá vendo? Aqui tem o seno de 70, não pode esquecer os ao quadrados. Aqui tem o seno ao quadrado de 80, tá vendo? Mais o seno ao quadrado de 90, que a gente já viu que é 1. Olha só. Portanto, quem é o nosso y? Olha só. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, esses dois juntos aqui vai dar 1. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, esses dois aqui também vai dar 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado também vai dar 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado também vai dar 1. Então, eu vou ter como resultado de y 1 mais 1, 2, 3, 4 vezes mais o último. Então, o resultado é 5. Beleza? Vamos para o próximo? Então, vamos lá, mais um exercício. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Esse exercício aí é análise de gráfico. Olha só. Isso é uma função seno, isso é uma função cosseno. Como é que a gente descobre isso? Bom, lembrando que uma função senoidal, ela é A mais B vezes o seno de CX mais D. Então, essa é a sua forma geral, certo? Ele está me dando um exercício aqui, falando assim, a figura a seguir mostra parte do gráfico da função. Analisando o gráfico da função, igual a gente fez no GeoGebra, olha só, seno de 0 é 0. O valor máximo dela é 2. E, então, isso quer dizer o seguinte, o coeficiente A, que é responsável pelo deslocamento vertical para cima e para baixo, ele é 0 porque o seno de 0 é 0 mesmo. Agora, o B, ele tem que ser igual a 2. Por quê? Porque a função seno tem valor máximo igual a 1. Se aqui o valor máximo está sendo 2, o único jeito é porque o 1 foi multiplicado por 2. Quando a gente olha aqui o valor mínimo, olha só, ele está sendo igual a menos 2. Isso quer dizer, certamente, então, o B ele é 2 mesmo. Não teve deslocamento horizontal. Se não teve deslocamento horizontal, isso quer dizer que o B ele é igual a 0. E então está faltando a gente descobrir o valor de C. Olha só, o comprimento de uma onda, o período dela está dando 2π. Mas o que é o período de uma função? O período de uma função seno ou uma função cosseno, ele é 2π sobre o módulo de C. Se o período está dando 4π, então 4π tem que ser igual a 2π dividido pelo módulo de C. Passo o módulo de C multiplicando, passo 4π dividindo, então vai ficar 2π dividido por 4π, cancelo o π, isso quer dizer que o módulo de C, ele tem que ser igual, simplifico o 2 e o 4, tem que ser igual a meio. Isso quer dizer que o C, ele é igual a meio, ou o C pode também ser igual a menos meio. Finalmente, podemos concluir que a nossa função f de x, ela vai ser 2 vezes o seno de C. Bom, aí olhando as alternativas já dá para saber que é a letra B, né? Mas vamos terminar de escrever, não tem nenhum argumento x negativo, então vai ficar meio vezes x, que é a mesma coisa que x sobre 2. Pronto. Tranquilo, tranquilinho, tranquilão. Vamos para a próxima página, próximo exercício. Galeria, aqui está. Então, vamos pegar esse cara aqui. Ó, aqui já tem um modo geral dela, tá vendo? Se a função trigonométrica y igual a a mais b vezes seno de px tem a imagem variando de 1 até 5 e o período é 3 dividido por π, qual o valor da soma a mais b mais p? Bom, o período ele é 3 sobre π, 3 sobre π, e ao mesmo tempo o período, ele é o coeficiente de x aqui, ó, 2π sobre módulo de π, onde p é o coeficiente de x.
Então, multiplicando cruzadinho aqui, ó, vai ficar 3 vezes o módulo de P, que é igual a 2 vezes π, que é π ao quadrado. Portanto, isso quer dizer que o módulo de P, ele é 2 vezes 3 ao quadrado, porque ele disse para a gente adotar o π igual a 3. Passa o 3 dividindo, então nós vamos ter que o módulo de P, ele vai ser 2 vezes 9 dá 18, então a gente simplifica um 3 aqui, 2 vezes 3 dá 6, né? Beleza. Vamos considerar que o P é igual a 6. Ele não disse se era positivo, mas o P pode ser 6, ou o P pode ser igual a menos 6. Tudo bem? Bom, agora vamos determinar o coeficiente B. Para determinar o coeficiente B, esse cara aqui, ó, a gente vai usar a imagem. Eu adoro aquele termo que os professores de física usam para B. B não é amplitude? Então, para você descobrir o B de forma algébrica, você pode pegar assim, ó, o y máximo menos o y mínimo e dividir por 2. Olha só, o valor máximo menos o valor mínimo dividido por 2. O valor máximo aqui é 5, o valor mínimo é 1. 5 menos 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. Isso quer dizer que o B, ficar bonitinho, B é igual a 2. Está pronto. Beleza? Agora está faltando a gente determinar o valor do coeficiente A. E aí a gente pode usar, de novo, a informação da imagem, por exemplo, que o y máximo da função, olha só, o y máximo que essa função atinge é 5. Se o y máximo que ela atinge é 5, então a gente vai ter que o A mais B, que já está pronto, vezes o seno máximo, que é 1, e isso tem que ser igual a 5. Portanto, o A tem que ser igual a 3. Dessa forma, meus amigos, a nossa função y, ela está pronta, ó. O A vale 3, o B vale 2, 2 vezes seno, seno de P, que no caso deu 6, x. Agora, você pode fazer uma conferenciazinha rápida, ó. O valor máximo do seno é 1. 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 3, 5. O maior valor da imagem é 5, ok. E depois você pode testar o menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 3 vai dar 1, então isso quer dizer que a imagem está certinha. A imagem vai de 1 até 5, conforme foi dito. Portanto, a gente pode concluir que ele pediu o valor de A mais B mais P. O A deu, cadê o A? De novo aqui, o A deu 3, o B ficou igual a 2 e o P ficou igual a 6. 3 mais 2, 5, mais 6, 11, letra E é a resposta correta. Tá vendo? Exercício prático e baseado naquela nossa aulinha, né, de análise de coeficientes, A, B, C e D de uma função senoidal ou uma função cossenoidal, o exercício sai assim, de forma bastante tranquila, né? Agora tem mais exercício, vamos ver qual que é o próximo. Então a gente fez esse, agora esse cara aqui. Olha só. O menor valor de 1 sobre 3 menos 1 sobre 3 menos o cosseno de x. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente primeiro vai substituir o valor máximo do cosseno, que é 1. Então, essa parada vai ser 1 dividido por 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Agora, a gente vai pegar a mesma expressão, 1 sobre 3 menos o cosseno de x, e vai substituir o menor valor do cosseno. O menor valor do cosseno é igual a menos 1.
Então, aqui vai ficar 1 dividido por 3 menos o menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 3 mais 1, que é igual a 1 sobre 4. 1 sobre 2 é 0,5. 1 sobre 4 é 0,25. Ele está pedindo o menor valor. Então, o menor valor é 1/4. Tá vendo? É muito tranquilo responder os problemas de máximo e mínimo relativo à função seno e função cosseno. Por quê? Porque elas são funções limitadas. E funções limitadas, a gente sabe qual que é o maior valor, sabe qual que é o menor valor. Então, fica bem tranquilo de fazer. Eu acho que vai caber o outro aqui, então vamos pegar mais um. Vamos pegar esse cara aqui agora, olha só. Considerem que VT seja o volume de ar nos pulmões de um ser humano em litros, e varia de no mínimo 2 litros a no máximo 4 litros. Então, olha só, você tem um valor mínimo de 2 litros, um valor máximo de 4 litros. Sendo T a variável tempo em segundos, entre as funções a seguir, a que melhor descreve VT. Então, vamos lá. Valor máximo. O valor máximo tem que ser 4 e o valor mínimo tem que ser 2. Então, vamos lá. Se a gente pega aqui na letra A e substitui, ó, seno igual a 1, vamos descobrir. Vai ficar o valor 2 mais 2 vezes 1, 2 mais 2, 2 mais 2 vezes 1, e o resultado disso é 4. Se a gente substitui aqui o seno igual a menos 1, vai ficar 2 mais 2 vezes menos 1, que vai dar 0. Então, esse não serve, porque o valor máximo está dando 4 e o valor mínimo está dando 3. Vamos para essa aqui. Então, se aqui eu substituo o valor máximo de seno igual a 1, o valor máximo vai ser 4 mais 2 vezes 1, 4 mais 2 vezes 1 vai dar 6. Se a gente atribui o valor menos 1, vai ficar 4 mais 2 vezes menos 1, que dá menos 2. 4 menos 2 dá 2, então essa daqui também não serve. Se a gente atribui aqui valor máximo igual a 1, vai ficar 5 mais 3 vezes 1, que é 8. E se a gente atribui o valor menos 1, vai ficar 5 mais 3 vezes o menos 1, e isso vai dar igual a 2, também não serve. Vamos pegar o douradinho. Se a gente faz o seno máximo igual a 1, aqui vai ter 1 mais 3 vezes 1, que dá 4. Atribuindo o valor mínimo, ficaria 1 mais 3 vezes o menos 1, que dá 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Também não serve. Bom, então só sobrou a letra E, né? Mas vamos conferir. Se eu faço o valor máximo igual a 1, vai ter 3 mais 1 igual a 4. Se eu faço o valor mínimo menos 1, vai ficar 3 mais o menos 1, que dá 2. Olha só, valor máximo 4, valor mínimo igual a 2. Letra E, prontinho. Isso aqui é estilo Enem, hein, pessoas? Tem que analisar os itens um por um e ver qual que está certo, né? Seja x a medida de um arco em radiano, o número real A que satisfaz as sentenças seno de x igual a nananã e cosseno de x igual a nananã é. Bom, aqui a gente pode usar a relação fundamental, né? Por quê? Porque eu sei o seguinte, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x tem que dar igual a 1. O meu seno, ele é menos a raiz de 3 menos a, que vai ficar ao quadrado, mais a menos 2 dividido por 2 ao quadrado tem que dar 1, certo? Então, aqui, número negativo ao quadrado vai ficar positivo, corta a raiz, 3 menos a. Aqui eu vou ter um produtinho notável, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Multiplicando toda a expressão por 4, 4 vezes 3, 12, 4 vezes a dá 4a, 4 simplifica com 4, sobra ao quadrado menos 4a mais 4,
igual a 4, certo? Bom, aqui a gente já pode fazer uma canceladinha nesse 4. Então, sobrou a ao quadrado, 4a negativo com 4a negativo, dá 8a negativo, mais 12 igual a zero. Bom, então, a gente tem uma equaçãozinha de segundo grau, deltinha vai ser b ao quadrado, que é 64, menos 4ac, 4 vezes 12, dá 48. Então, isso aqui vai dar 16. Confere? Sendo assim, o a vai ser igual a menos 8, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2. Então, primeira opção, o a, ele pode ser 8 mais 4, 12, dividido por 2 igual a 6, e o a pode ser 8 menos 4 dá 4, dividido por 2, que vai dar 2. Então, tenho duas opções de a. Se eu tenho duas opções de a, tem que tomar cuidado e conferir aqui, olha só. Se o a for igual a menos 6, ó, o seno de x, ele vai ser igual a menos raiz de 3 menos 6. Não pode, né? Olha lá. 3 menos 6. 3 menos 6. 3 menos 6 vai dar um número negativo, então esse seno aqui nem existiria. Olha só, 3 menos 6 dá menos 3, o que é um absurdo. Então, esse cara 6 aqui, ó, ele não convém. Agora, se o a for igual a 2, se o a for igual a 2, o seno de x seria a mesma coisa que menos a raiz de 3 menos 2, que vai dar menos 1, ok. E se o a for igual a 2, o cosseno, ele seria 2 menos 2 dividido por 2, que é igual a zero. Tudo ok. Isso quer dizer, olha só, que a nossa solução seria o a igual a 2. 2 é maior ou igual a 7? Não. O 2 está entre 5 e 7? Não. O 2 ele está entre 3 e 5? Não. Mas o 2 ele está entre 0 e 3. Então, exercício finalizado. Vamos para o próximo. Vamos pegar o próximo. A gente fez esse, e agora esse aqui. Olha só. Suponha que em um determinado lugar a temperatura média diária Tζ em graus Celsius possa ser expressa em função do tempo Tzinho em dias decorridos desde o início do ano por Tζ de T igual a 14 mais 12 vezes seno. Nananana. Segundo esse modelo matemático, a temperatura média máxima nesse lugar ocorre em que mês? Bom, então a gente sabe o seguinte, o seno tem valor máximo. Então, se eu calculo ali o T de T quando o seno é máximo, eu vou ter 14 mais 12 vezes 1, que é igual a 14 mais 12, 14 mais 12, dá 26. Se a gente calcula quando o t é igual a menos 1, quando o t não, desculpa, quando o seno é menos 1, que é o seu valor mínimo, a gente tem que Tζ de Tzinho é igual a 14 mais 12 vezes menos 1, que é a mesma coisa que 14 menos 12, e 14 menos 12 é igual a 2. Observe que, então, essa aqui seria a temperatura máxima, e essa daqui seria a temperatura mínima. Mas ele não perde a temperatura máxima e a temperatura mínima. Observe, ele perde o seguinte, segundo esse modelo matemático, a temperatura média máxima nesse lugar ocorre no mês, olha só, T é a quantidade de dias. Então, eu tenho que descobrir o valor de T que faz com que a temperatura seja máxima. Em outras palavras, a temperatura máxima, lembrando, ela ocorreu com o seno máximo. Então, eu preciso pegar o seno de 2π
vezes T menos 105, dividido por 364, e tenho que descobrir qual o valor de T que faz com que esse seno seja igual a 1. Só que o seno ele vai ser igual a 1 quando o argumento do seno, ou seja, quando o ângulo for de 90 graus ou π sobre 2 radianos. Então, isso quer dizer que o 2π vezes T menos 105, dividido por 364, tem que ser igual a π sobre 2. Então, a gente pode cortar os p's aqui, tem um aqui, tem um de cá. E, continuando a continha, nós vamos ter, passa para lá, vai ficar 2 aqui, T menos 105, igual a 364 dividido por 2. Bom, então a gente vai ter 2 vezes T menos 105, igual a 182, que é o resultado de 364 dividido por 2. Passe o 2 para lá subtraindo não, desculpa, está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar T menos 105, que é igual a 182 dividido por 2. Bom, isso quer dizer, então, que o T menos o 105, ele é igual a 91. Confere? Olha lá, 91, exato. Isso quer dizer que o T, ele é igual a 91 mais 105. 91 mais 105 me dá um total de dias de 196. E aí, meus amigos, dá uma olhada lá, que o T, em função do tempo Tzinho minúsculo, em dias decorridos desde o início do ano. Então, a temperatura máxima ocorre com 196 dias desde o início do ano. Para facilitar as contas, vamos supor que os meses têm 30 dias, um pelo outro, né? Então, se eu pego 196 e divido em 30 dias, vai dar 3 vezes 6, 3 vezes 7 passa, 3 vezes 6, 18, 180 aqui, vão sobrar 16 dias. Isso quer dizer que eu tenho 6 meses completos. Passaram-se 6 meses completos e eu estou com aproximadamente 16 dias dentro do mês seguinte. Então, vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, completos. Mais 16 dias aproximadamente dentro do próximo mês, depois de junho, é o mês de julho. Então, letra A, ok? Então, exercício bastante interessante, muito bom de ideia. Vamos para o próximo exercício, hein? Então, a gente já fez esse, agora é esse aqui. Isso, esse cara aqui. Ele tem duas partes. Uma tá aqui, vamos pegar outra. Aqui está ele. Olha só. Fica bom assim? Fica bom assim. O esboço do gráfico da função f de x igual a mais b cosseno de x é mostrado na figura seguinte. Na situação, determine o valor de a vezes b. Ora, pessoas, veja o seguinte, o valor mínimo dessa função ocorre quando o y aqui, ó, tá dando 1. O valor máximo dela ocorre aqui, ó, com o valor 5. Então, aqui eu tenho o y máximo, aqui eu tenho o y mínimo. Tudo bem, como é que eu descubro o valor de b? Mais uma vez, ó, o valor de b você pode descobrir fazendo o y max menos o y mínimo dividido por 2. Isso quer dizer que o b vai ser 5 menos 1 dividido por 2.
5 menos 1 dá 4, dividido por 2, então B é igual a 2. Agora a gente tem que descobrir o valor de A. Vamos mudar a cor aqui, vamos pegar um douradinho. Eu preciso descobrir o valor de A. Para descobrir o valor de A, eu posso usar, por exemplo, o valor máximo. O valor máximo, olha só, o Y max ocorre quando o Y é igual a 5. Bom, mas a minha função, ela é A mais B, que eu já sei que é 2, vezes o cosseno máximo é 1, isso tem que dar igual a 5. Você pode tanto usar o Y max quanto o Y min. Sendo assim, o A, ele vai ser 5 menos 2, 3. Portanto, o A vale 3. O exercício quer saber o resultado de A vezes B. Então, 3 vezes 2, o resultado é 6. Ok? Tranquilinho esse exercício. Muito legal também, né? Ah, estudar é bom, né, gente? Tá doido. Estudar em casa também é bom também. Nós estamos aqui ajudando vocês, né? Bom, mas bom mesmo. Qual que é o próximo cara? Esse cidadão aqui. Olha só. Cerca de 24,3% da população brasileira é hipertensa. Quadro que pode ser agravado pelo consumo excessivo de sal. A variação da pressão sanguínea P de um certo indivíduo é expressa em função do tempo por P de T, olha aí, 100 menos 20 vezes cosseno de 8π sobre 3. Sim. Onde T é o tempo em segundos. Cada período dessa função representa um batimento cardíaco. Cada período representa um batimento cardíaco. Analise as afirmativas. A frequência cardíaca desse indivíduo é de 80 batimentos por minuto. A pressão em T igual a 2 é 110 mmHg, mililitros, não milímetros Hg, não sei que unidade medida é essa. Perguntar ao professor de biologia. A amplitude da função P de T é de 30. Bom, a gente pode começar pela amplitude, né? A amplitude a gente sabe que é esse coeficiente B aqui, ó. E o B está igual a 20, não está igual a 30. Então, o 3 de cara é falso, né? O 2 também está fácil de fazer conta. Vamos pegar aqui, ó. O que o 2 está falando? A pressão em T igual a 2. Então, vamos calcular. P de 2. P de 2 vai ser 100 menos 20 vezes o cosseno de 8π sobre 3 vezes 2. Então, isso aqui vai ser 100 menos 20 vezes o cosseno de 16π sobre 3. Agora, quem é o cosseno de 16π sobre 3? Aqui eu vou convidar vocês para lembrar da pizza que eu tanto falei, né? Chegou a hora de usar. Vamos pegar aqui, ó. Então, olha só. Aqui, na parte de cima, eu tenho um π. O meu π aqui está dividido em 3 pedaços. Então, eu preciso pegar o meu π e dividir ele em 3 pedaços. Vamos lá. Se o π está dividido em 3 pedaços, aqui eu tenho π sobre 3, ó. Cada fatia mede π sobre 3, ok? Você quer 16 fatias de π sobre 3. 16. Então, vamos lá, ó. Vamos contar juntos. 1 pedaço, 2, 3, 4, 5, 6. Veja, 6 pedaços não dá uma pizza inteira. Então, mais 6, 12. 12, 13, 14, 15, 16. Então, o 16π sobre 3, ele está aqui no terceiro quadrante. Se ele está aqui no terceiro quadrante, eu vou fazer a conta dele separado. Ó. Quem que vai ser o cosseno de 16π sobre 3? Primeira coisa, no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então, ele vai ficar menos, e ele passou uma fatia de π sobre 3 de 180.
Então, ele vai ser menos o cosseno de π sobre 3. Tem gente que não gosta do radiano, não. Pega 180 dividido por 3, vai dar 60. Então, isso é a mesma coisa que menos o cosseno de 60. Menos o cosseno de 60, então, é igual a menos meio. Menos meio, joga aqui e termina a conta, olha só. O resultado vai ser 100 mais, menos com menos dá mais, 100 mais 10, o resultado é 110. Então, vamos olhar lá, ok, item 2, verdadeiro. A frequência cardíaca desse indivíduo é de 80 batimentos por minuto, olha só. Onde tem cada período dessa função representa um batimento cardíaco. Então, peraí, cadê o período dessa função? O período, ele é dado por 2π dividido pelo módulo de C. Lembrando que o C é esse indivíduo aqui, é esse coeficiente. Então, P vai ser 2π dividido por 8π sobre 3. 8π sobre 3 é positivo, então em módulo é positivo também. Divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica-se pelo inverso da segunda. Então, vai cortar o π aqui. P vai ser igualzinho que nem a 3 vezes 2, 6 sobre 4. Opa! 6 sobre 8. Deixa eu diminuir minha borracha. 6 sobre 8, que é a mesma coisa que 3 sobre 4. Esse é o período, olha só. Cada período da função representa um batimento cardíaco. Então, agora vem responder a pergunta. A frequência cardíaca desse indivíduo é de 80 batimentos por minuto. Vamos lá, então. Nós sabemos que a frequência, ela é 1 sobre o período. O meu período, então, deu 3/4. O inverso de 3/4 é 4/3. Se ele quer saber a quantidade de batimentos por minuto, nós temos o seguinte, 1 minuto tem 60 segundos. Então, aqui vai ficar 60 dividido por 3, dá 20, 20 vezes 4, já vou fazer direto, 20 vezes 4 dá 80. Então, a frequência desse indivíduo é de 80 batimentos por minuto verdadeiro também. Então, item 1, 2, 1 é verdadeiro, item 2 também é verdadeiro. Pronto, tá aqui mais um exercício. Não esquece de dar uma treinadinha nessa parte aqui, hein, galera? É só seguir aquele esquema que eu passei para vocês da pizza. Vamos lá. Tem mais, eu acho que tem mais um aqui. Galeria. Então, a gente fez esse, agora é esse aqui. Então, olha só, um exercício do Enem. Ultimamente, vai caindo no Enem um exercício ou 2 desse aqui por ano, viu, galera? Ó. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade nos mercados varejistas, ora é escassa por preços elevados, ora é abundante com preço mais baixo, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de x, o preço, que é igual a 8 mais 5 vezes o cosseno de πx menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado a janeiro, x igual a 2 a fevereiro e assim sucessivamente, até o x igual a 12 associado ao mês de dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto, então, pessoas, de novo, se você estiver inseguro, se o cosseno máximo gera o valor máximo da função, então a sugestão, de novo, é o quê? Calcula os dois. E aí não tem erro, ó. Se o cosseno máximo é 1, então o valor de P com o cosseno máximo vai ser 8 mais 5 vezes 1, que é a mesma coisa que 8 mais 5, que dá 13. P de x
vai ser o quê quando o cosseno for mínimo? O valor mínimo do cosseno é menos 1, então você vai ter 8 menos 5, que dá 3, tá vendo? Observe, então, que o valor máximo de P coincide com o cosseno máximo e o valor mínimo de P coincide com o cosseno mínimo. Mas o nosso objetivo é descobrir o quê? Qual mês a produção foi máxima, não foi? Bom, então, nós precisamos descobrir cosseno de πx menos π sobre 6. Qual é o valor de x que faz com que esse cosseno de πx menos π sobre 6 resulte em 1, que é o valor máximo do cosseno. Mas o cosseno, ele é máximo em 0 ou 360, ou seja, em 0 grau ou 360 graus, que é equivalente a 0 radiano e 2 pi radiano. Então, vamos considerar, primeiramente, πx menos π dividido por 6 igual a 0. Bom, passo 6 multiplicando, isso quer dizer que πx menos π vai ser igual a 0, passo o π para lá, então vai ficar πx igual a π, isso quer dizer que x é igual a 1, e 1 é o quê? É o mês de janeiro. Tudo bem, mas vamos avaliar outra possibilidade. Vou chamar essa aqui de possibilidade I, possibilidade 2i. Pode ser que o πx menos π sobre 6 seja igual a 2π. Por quê? Porque o cosseno de 2π, ele também vai dar igual a 1. Passa para lá multiplicando, então você vai ter πx menos π igual a 12π, olha só. Tudo bem? Passa para lá, vai ficar πx igual a 13π. Beleza? Passa o π dividindo, corta ele, isso quer dizer que x é igual a 13. Como a função cosseno e a função seno é periódica, a gente pode pensar o seguinte: 12 é dezembro, fechou o ciclo. Um mês a mais para dar 13, porque o que é o 13? 13 é 12 mais 1. Fechou um ano completo, parou em janeiro de novo. Olha ele aqui. Então, a resposta correta seria o mês de janeiro. Então, por hoje é só, pessoal. Os exercícios estão aí. Pega lá os exercícios do material e vamos resolver exercício.